Olá a todos, mais uma vez. Em maior parte dos vídeos que eu tenho feito, eu tento fazê-los mais curtos e às vezes há informação que isso não é possível fazer. Quanto maior for o vídeo, mais informação tem. Eu vejo muitas pessoas cometer o erro de fazer vídeos curtos. Não é bem uma questão de erro, é uma questão normalmente todos nós começamos com vídeos curtos para cativar as pessoas. Porquê? Porque as pessoas não têm paciência para estar a perder meia hora, 40 minutos a ver um vídeo. Eu comecei assim, a tocar em assuntos só a brincar, aliás até comecei com conhecimento gnóstico, que não é um conhecimento que eu tenho como base daquilo que eu encontrei, da verdade, mas é um conhecimento que mostra o que as sociedades secretas e as pessoas que acreditam em algo, onde eles vão buscar o seu conhecimento. E o conhecimento gnóstico tem muito essa particularidade, tem uma série de situações que são pertinentes. Muito do conhecimento é usado para nos mandar mensagens e nos introduzir essas mensagens na nossa vida de maneira a que nós nos habituemos a certas imagens e a certas coisas, não reconhecendo a verdadeira verdade. A pergunta que a maior parte das pessoas fazem quando alguém traz um conteúdo como este que eu estou a trazer é: mas porquê é que nos mentiriam? Porquê é que mentiriam da ida do homem à Lua? Porquê é que mentiriam da ida do homem ao espaço? Quantas pessoas estão envolvidas? Está toda a gente envolvida, mas toda a gente mentiria? E as pessoas duvidam, não acreditam. Não é? Acreditam no que a maioria acredita, mas não acreditam na dúvida de algumas pessoas ou no questionamento de algumas pessoas. E às vezes essas pessoas, como eu, chegam a ser ridicularizadas e ignoradas. E faz parte porque as pessoas não têm o conhecimento, as pessoas foram maldadas, o conhecimento foi-lhes escondido. E este vídeo que eu trago aqui hoje é para vos mostrar um pouco disto que eu estou a dizer. Se calhar este vídeo faria-se sei lá, talvez em 3 ou 4 vídeos de 1 hora. Mas eu vou tentar fazer isto em pequenos vídeos de meia hora para ver se consigo cativar as pessoas mais preguiçosas ou com menos tempo para ver os vídeos. A pergunta que a maior parte das pessoas faz sobre a Terra plana é: por que esconderiam o verdadeiro formato da Terra? Toda esta pergunta é a pergunta que dá origem ou que responde ao resto das perguntas, a ida ao espaço e tudo e mais alguma coisa. Portanto, esta Terra plana, é uma terra estacionária, não se mexe, e tem um domo de gelo, e abaixo do domo de gelo tem água, e isso pode ser provado com os vídeos que eu tenho aí na minha lista de reprodução da SpaceX, e nada sai e nada entra. Este é o princípio básico da Terra plana. Há mais coisas a explorar, como por exemplo tudo o que é observável, mas a pergunta é: porquê é que eles nos esconderiam? E a resposta, e a pergunta que eu faço, que não é uma resposta, uma ironia, por assim dizer, é: será que eles nos esconderam? Será que eles nos esconderam mesmo o formato da Terra? Será que nós nunca vimos esta imagem? Será que nós nunca observamos isto? Para quem não sabe, este mapa que eu estou aqui a mostrar deriva do mapa de Magalhães. Este foi o mapa criado com a viagem de Fernão de Magalhães pelo mundo. O tal mapa, a tal viagem que prova que a Terra é um globo. Foi Fernão de Magalhães que desenhou este mapa e foi daqui, da sua viagem, que saiu este relato. E mais tarde foi aperfeiçoada através da tecnologia e culminou neste mapa. Portanto, essa história de Fernão de Magalhães ter provado que a Terra era um globo é uma informação que nos foi introduzida por quem controla o sistema e a informação. Porque se vocês pensarem, esta informação foi mesmo escondida. Pensem lá bem se vocês já viram este mapa em algum lado. Vocês pensem lá bem como é que funciona toda a navegação marítima, como funciona toda a navegação
de avião? Será que alguém sabe alguma coisa mais do que nós sabemos, nós, pessoas comuns? Será que quem está na aviação não usa um tipo de navegação diferente da visual do globo, daquilo que nós temos noção do globo? Claro que sim. E se vocês perguntarem a algum piloto ou a algum navegador, existem certos tipos de coordenadas ou de informações de navegação que são diferentes daquilo que nós temos de uma real percepção, mas com a justificação de um desfazamento eletromagnético que obriga as pessoas a compensarem essa navegação. E isso tudo são informações para desviar realmente os olhos da verdade. A informação esteve sempre à nossa frente, com várias caras, como vocês podem ver nesta imagem, e nesta, não é? Como é o símbolo da Unicef, como o símbolo da aviação internacional, e aqui o que eu mais gosto e o mais dissimulado deles todos, que é a famosa Organização Mundial de Saúde, que deriva de uma prática antiga conhecida como farmaquia. Para quem não sabe, farmaquia é o conhecimento trazido pelos anjos caídos, que é a utilização de ervas medicinais e de feitiçaria, tudo misturado. Algo oculto que tem vindo a ser mascarado e aposto na nossa vida como uma coisa normal. Portanto, nem tudo é escondido. Basta um bocado de questionamento, procurar nos sítios certos, encontrar informação e compará-la. E aqui temos uma comparação. Ninguém questiona nada, ninguém procura informação e tudo está à vista. À vista, não escondido. Tudo está à vista. E se as coisas forem exploradas e se procurarem, vão ficar espantados com as coisas que se encontram. Há livros sobre o assunto. Há muita informação. Hoje em dia essa informação está a desaparecer da internet. Está a ser ocultada. É muito difícil encontrar o rabo à coisa. Temos aqui mais um livro. Não é? O assassino escondido. Farmaquia. Para quem não sabe o que é. Pesquisem. Outro. O ocultismo e farmaquia. Eu sei que muitas pessoas, hoje em dia, dependem de medicamentos, muitos transplantados que precisam de medicamentos para sobreviver, para continuarem a ter um sistema imuno suficiente, que é para não apanharem doenças graves, não é? Porque têm um corpo mais sensível. Temos pessoas, por causa do colesterol, que tomam medicação, por causa da tensão arterial, problemas de coração, não é? E por causa da osteoporose e doenças autoimunes. E as pessoas acreditam que a medicina está do nosso lado. As pessoas não fazem ideia de como a medicina mete as pessoas refém. Porque o remédio, como a mesma palavra indica, remedeia, não cura. E corpos saudáveis, pessoas saudáveis, não dão lucro ao sistema. Portanto, as pessoas fazem questionamentos sobre questionamentos, ou seja, fazem perguntas sobre os meus questionamentos, e a verdade é que pouca coisa foi escondida. As coisas estão escondidas à vista. E como está escrito nas Escrituras, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Isto será o futuro. As pessoas irão saber a verdade, principalmente aquelas que conseguirem sobreviver até lá. Portanto, isto é um caminho, o meu caminho é um dos caminhos, há mais pela internet. E a pergunta que eu faço é: se as pessoas soubessem a verdade, se a verdade fosse ensinada, vocês teriam exatamente o mesmo tipo de vida que têm? Tipo, casa, trabalho, trabalho, casa, chegar a casa cansados, meterem-se em frente à televisão, a ver as notícias, terem uma visão do mundo limitada com o conhecimento que vos é introduzido na comunicação social? Vocês trabalhariam para sobreviver mais um mês? Ou será que se sentariam
ou sentariam, ou pesquisariam e aprenderiam um ofício ou algo em função do que a história vos ensinou e transmitissem esse conhecimento para as gerações seguintes. É isto que eu vos vou mostrar aqui. Já vos falei da zona segura, do paralelo 33, que é a zona, não é uma zona isenta de problemas, mas é a zona mais agradável, por assim dizer, ou menos destrutiva. Portanto, isso explica-se pela quantidade de povos que advieram dessas localizações. Portanto, toda a civilização que está hoje em dia estabelecida originou-se no paralelo 33 e eu já expliquei no outro vídeo porquê. Portanto, o que é que faz pessoas, por exemplo, que vivem noutras localidades, como por exemplo, pessoas que vivem na zona segura, assim que é. O que é que faz pessoas que vivem na zona segura saírem da zona segura, porque as pessoas não têm conhecimento, não sabem o que é a zona segura, porque é que as pessoas saem das suas localidades e vão trabalhar, por exemplo, para a França, como a comunidade portuguesa, trabalhar para o Brasil, trabalhar para a África, trabalhar para a Ásia, trabalhar para o norte dos Estados Unidos, para o sul da América. O que é que faz as pessoas abandonarem a sua localização e irem trabalhar para esses sítios? Não é? Se as pessoas soubessem a verdadeira história, será que elas saíam? Será que elas saíam da sua... Sabendo que estavam numa zona que possivelmente um dia, quando houvesse um evento desta magnitude, como a inversão do campo magnético, as pessoas sairiam das suas zonas? As pessoas teriam a vida que têm? Faziam o que a sociedade quer que elas façam? Se calhar não. Então o que é que faz as pessoas sair à procura de outra vida? Temos aqui um filme que eu vou usar como exemplo. Este filme, como toda a gente conhece, foi um filme que foi muito visto, foi um grande sucesso, principalmente por causa da sua arte gráfica. Este filme trata de a exploração de um minério noutro planeta, ou seja, pessoas que saíram do seu próprio planeta para ir para outro pesquisar minério muito importante. Assim, nós sabemos que a maior parte das pessoas na nossa Terra que foram das suas zonas para outras zonas à procura de outro tipo de vida, essas pessoas, a maior parte, nunca mais voltou. Ou seja, alguém necessitou que essas pessoas fossem à procura para plantar, para cultivar, para extrair minério, para ouro, prata, diamantes. Portanto, a sociedade incutiu nas nossas vidas um modelo de vida que fez com que as pessoas saíssem da sua zona de conforto, deixando muitas vezes a sua família para trás, à procura de melhores condições de vida. E isto relatado muito bem neste filme, em que muitas pessoas vão para outro planeta e já não voltam, porque estabelecem a sua vida lá, não é? Começam a criar família lá, muitos deles. Outros mandam dinheiro para a família, mais tarde vêm buscar a família, levam-nas para lá. E não voltam. E aí nasce uma cidade, uma pequena vila, uma cidade, e de repente temos um país. Tudo isto pela necessidade de outros, pela necessidade de um sistema ou pela criação de instabilidade na nossa sociedade, não é? Que nos obriga a tomar a decisão de largar tudo e ir à procura de melhores condições de vida. Portanto, isto, como nós vemos, temos aqui cultivo do ouro, mineração do ouro, não é? Mineração da prata. Não é? Tudo isto são coisas que fazem o ser humano deslocar-se e sair da sua zona de conforto, por conhecimento, por ignorância. E a sociedade não só controla o fluxo, não é? Como cria essa instabilidade para fazer as pessoas fazerem o trabalho por elas. E é isto que se trata. Basicamente, a sociedade funciona desta maneira. A mineração. Não é? Quem é que, se tivesse conhecimento do passado, da verdadeira história, não é? Das coisas que já aconteceram e que vão acontecer, dos ciclos,
se sujeitava a este tipo de vida. Eu não me sujeitava. Eu de certeza não me sujeitava. Portanto, muitas pessoas vão para outras terras plantar, cultivar, não é? Solos diferentes, melhores condições para cultivo. Tudo isto em função de uma indústria. E assim são explorados campos, são desmatados campos, são criadas sociedades, são criadas comunidades e nações. Tudo à procura de coisas diferentes. Não é? Tudo pela ignorância, pela falta de conhecimento. Mas hoje em dia, na nossa vida, tudo isto é normal. Ninguém estranha. Portanto, esta é uma das razões pela qual as pessoas se afastaram da zona segura, não é? Muitas vezes por falta de dinheiro, pela prática de salários baixos, controlados pelos próprios governos. Ou vocês pensam que o ordenado mínimo em Portugal não é aumentado porquê? Porque é que vocês acham que os países, que são considerados países pobres, não têm dinheiro para comer ou não têm cultivo? Por exemplo, o que é que eles fazem em África? É? Em África cultivava-se muito. O solo é extremamente fértil. Porquê é que as pessoas estão a morrer à fome? Porque veio uma catástrofe e destrói tudo. E eles, em vez de incentivarem as pessoas a cultivar, não. Chegam lá, vai lá a ONU, deixa lá a comida, não é? E a pessoa que cultiva deixa de cultivar, ou não consegue escoar a sua produção. Então parte da produção morre. E então, de repente, não é? Quando o homem vê que não consegue mais produzir, porque a comida aparece fácil, a ONU retira-se e deixa as pessoas à mercê, por causa de vários problemas de logística, certo? E de um momento para o outro, vem outra catástrofe, vem outra situação qualquer, a ONU volta a introduzir, fazem testes às pessoas com as vacinas, introduzem alimentos já pré-fabricados, não, produzidos da indústria, já pacotes, coisas transformadas, e o cultivo deixa de ser lucrativo e as pessoas deixam de cultivar, até ao ponto da própria sociedade deixar de cultivar e deixar de ser rentável. E então aparece as tais indústrias transformadas no próprio país, que são difíceis de... não só não nos fazem bem, vem a um custo muito mais baixo, não é? Que obriga as pessoas a escravizarem-se, não é? Para conseguirem ter algum dinheiro e para darem de comer à sua família, mas ao mesmo tempo estão-se a destruir porque os alimentos são nocivos e tóxicos para o organismo, sem falar nas vacinas e nas experiências de vírus, como por exemplo o ébola, que são coisas que têm vindo a ser introduzidas nesses tipos de comunidades. Portanto, dinheiro é uma das razões e a guerra é outra. Por exemplo, se vocês repararem, como eu falei no meu vídeo 17, o vídeo que tentaram retirá-lo do YouTube, que ainda não verifiquei se está completo, no paralelo 33 é onde há a maior parte das guerras. O Médio Oriente está completamente todo destruído. E as pessoas estão a ir para onde? Para onde é que estão a ir os migrantes? Já alguém reparou? Porquê é que eles estão a sair da zona segura? Porque querem ou porque foram obrigados? Se não estudarmos o modelo correto e não percebermos porque é que estas coisas estão a acontecer, passa-nos tudo ao lado. Somos a favor, somos contra, sem conhecimento. Conhecimento é importante. O conhecimento salva vidas. E a guerra foi gerada e vai continuar a ser gerada. Se vocês virem a carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, como é que ele se chama, que é o maçom Albert Pike, que é uma carta que esteve exposta no Museu de Londres e depois foi retirada, porque chamou a atenção de quem não devia. Fato histórico, onde em 1780 e qualquer coisa, 90, já não me lembro, estavam previstas, foram idealizadas 3 guerras. 2 já aconteceram, as 2 com propósitos muito específicos. E a terceira está aqui. Médio Oriente. O começo da Terceira Guerra Mundial. E a mim, nada me diz que este vírus, o vírus que toda a gente acha que é culpa da China,
vai ser o rastilho da Terceira Guerra Mundial. Percebem? Toda a gente está a apontar o dedo, inclusive nas redes sociais, muita gente sem conhecimento a apontar o dedo à China, muita gente a culpar os alimentos, muita gente a chamar nomes aos vizinhos ou a pessoas na rua por elas tentarem fugir ao controle. Percebem? Porque as pessoas não entendem o que está a acontecer. Na sua ignorância criaram o medo e o pânico e não percebem que tipo de vírus é este. Não percebem o que é que estão a fazer à nossa alimentação para nós não estarmos protegidos contra este vírus. Aliás, este tipo de contágio mostra exatamente o que é que tem sido feito nos últimos 40, 50 anos à alimentação. Como ela foi transformada e retirada os nutrientes essenciais para nos protegermos de doenças como o cancro, doenças autoimunes e mais, diabetes, hipertensão. As pessoas não sabem o que é que acontece ao nosso corpo com a idade, a alcalinidade, que é uma coisa que nós vamos perdendo com a nossa idade. O corpo vai se tornando ácido e é necessário continuar a manter o corpo alcalino para afastar essas doenças. Conhecimento que fugiu, conhecimento que desapareceu. Não foi passado de geração em geração. Porque não há necessidade. As pessoas são dependentes da sociedade. E agora temos aqui uma descoberta nova que irá gerar a escravatura do futuro, porque isto é uma tecnologia baseada num mineral chamado grafeno, é uma tecnologia que está presente no Neuralink. O Neuralink tem a ver com o sistema Starlink, ou seja, o sistema Starlink está nas águas de cima, que o Elon Musk começou a instalar. Um Neuralink que introduz um circuito cá atrás que está ligado ao nosso cérebro, que tem a ver com a introdução do chip também. Está ligado à introdução do chip. Agora eles até já conseguiram arranjar uma marca que é uma tatuagem que é posta sobre a pele que consegue substituir o chip. Portanto, quem não quiser o chip vai haver sempre uma tecnologia alternativa. Seja ele qual for, essa tecnologia não é boa. Não é boa para quem é crente e não é boa para quem quer ser livre. Num mundo onde a liberdade cada vez é mais rara, apesar das pessoas não perceberem. Portanto, o grafeno é um material altamente resistente. Por exemplo, sabe-se que uma teia de grafeno de 1 milímetro consegue apanhar um avião em queda. Vocês não fazem ideia do que isto é. Altamente resistente, altamente maleável. Maleável, quando digo maleável, é facilmente transformável e consegue-se dar a forma facilmente. Não aquece, quase não precisa de dissipadores, até acho que nem precisa de dissipadores, e tem uma capacidade de armazenamento de informação fora de série. Portanto, está em desenvolvimento. Para mim, está mais desenvolvido do que as pessoas julgam, porque o tempo está a chegar, e isto é o que vai surgir com a nova civilização, depois da inversão do campo magnético. Isto é o futuro. Vocês já devem ter visto isto em filmes, se calhar nunca pensaram que isto viesse a ser verdade. O filme Harry Potter, para quem se lembra, tem aqueles jornais que mostram as imagens das pessoas, não é? Um jornal que a pessoa abre e a imagem é como se fosse um pequeno filme. Isso é possível com esta tecnologia. E vejam na internet, está cheio de vídeos, portanto, vocês conseguem. Aliás, os novos telemóveis que estão dobráveis já têm uma tecnologia similar. Acredito que ainda não seja grafeno, ou até pode ser, porque o preço deles é extremamente elevado. E este grafeno, apesar de ser derivado entre a grafite e o diamante, até está 3 vezes mais caro que o ouro. 3 vezes, acho eu. 3 ou 6 vezes mais caro que o ouro. 3 vezes mais caro que o ouro. Portanto, há uma cotação acima. Esta vai ser a escravatura do futuro, porque não só a escravatura a nível dos implantes que vão fazer no nosso corpo, como a escravatura a nível de mineralização. Portanto, as pessoas vão ser chamadas a escavar este minério. E toda a gente vai ajudar na reconstrução. Aliás, o filme Independence Day, tanto o primeiro como o segundo, mostra exatamente como a civilização se une depois de uma catástrofe e todos ajudam na reconstrução. Uns por ignorância, outros por obrigação, e a escravatura vem aí. Portanto,
segura para uma viagem só de ida? Será que tanto o pai como a mãe deixariam suas crianças sendo cuidadas pelo Estado e iriam trabalhar simultaneamente todos os dias se conhecessem a verdadeira história? O que é que vocês acham? Será que moraríamos empoleirados em cidades se conhecêssemos a verdadeira história? Para alguns, se calhar, eu acredito que muita gente será que os nossos antepassados sairiam da zona segura se eles soubessem que ali era uma zona segura? Como eles foram forçados a sair da zona segura? Fome, guerras, salários baixos e por aí adiante. Se tivéssemos certeza absoluta da verdadeira história e de quem manipula a história, será que daríamos tanto valor ao dinheiro? Ou será que daríamos mais valor ao conhecimento e à aprendizagem para podermos passar esse conhecimento para as gerações futuras? O que é que vocês acham? Não é? Eu acho que sim. Eu acho que perderíamos tempo com as coisas mais importantes. E depois temos o que muita gente considera teorias da conspiração, coisas que são postas, mais uma vez, à nossa frente, coisas para toda a gente ver. E temos aqui um dos casos, que é a famosa nota do dólar com a sua pirâmide Illuminati, algo que toda a gente considera teoria da conspiração, entretanto ali está, com uma data no fundo da pirâmide, vocês não conseguem ver daí, mas eu vou mostrar aqui, no fundo da pirâmide da grande, vocês têm aqui uma data que é 1776. Eu hei de falar especificamente desta data, muita gente vai ficar abismada com o que isto significa, mas não significa a criação dos Illuminati. E até pode significar, porque os Illuminati são nada mais, nada menos que uma imagem de algo que existe e é transmitido de uma forma conspiratória, de uma forma para entreter as massas. É verdade, mas não é verdade. É mentira, mas também não é mentira. Portanto, é posto da maneira como é conveniente, informação controlada para fazer perder tempo às pessoas. Eu tenho alguns vídeos aqui a falar sobre a maçonaria e sobre sociedades secretas e esses vídeos ninguém tocou, nem sequer mexeram, porque já é normal este tipo de informação. Mas o vídeo que eu pus sobre a exploração do petróleo no paralelo 33 foi retirado, foi posto, acho eu, com edição. Portanto, editado foi, não sei se foi retirado alguma coisa, tenho que ver ao pormenor. Portanto, este tipo de informação que toda a gente especula tem um fundo de verdade, mas nem tudo vai na direção que pretendemos, nem tudo é visível. Portanto, nós temos, e é disto que eu quero falar com este vídeo, um tipo de pessoas que está por trás disto tudo. As sociedades secretas não são o topo da cadeia. Há algo acima do topo. O que nós chamamos dos controladores. Por exemplo, nós temos dois casos nas Escrituras, e as Escrituras, eu falo muito das Escrituras porque, como eu, lá atrás, houve alguém que usou o que está escrito na Bíblia, em alguns livros apócrifos, para pesquisar a história, e foi graças a essa leitura que foram encontradas várias dos monumentos que estavam enterrados e várias das coisas que hoje em dia conhecemos como a história, a arqueologia, tudo isto foi pela pesquisa destes livros. Portanto, estes livros têm uma grande base histórica. E não há só aqui, o conhecimento não vem só daqui, vem noutros livros de outras civilizações. Portanto, para quem não sabe, na Bíblia tem duas histórias. Na Bíblia tem só uma, que é a história de José. José é filho de Jacó. Jacó que mais tarde mudou o nome para Israel e que se tornou um povo. Portanto, Jacó tinha 12 filhos. José tinha visões. E José um dia acordou com uma visão de 5, uma visão interpretada que os seus 11 irmãos se iriam curvar a ele. E os irmãos não gostaram da prepotência de José e venderam-no
a um egípcio e José acaba por ir para o Egito como escravo. O pai pensa que ele morreu e chora a morte do seu filho durante anos. José, mais tarde, é preso por um engano, porque a mulher do faraó queria dormir com José e José recusou-se, porque era uma pessoa temente a Deus e fiel aos seus princípios, e a mulher do faraó acusou José de tentar agarrá-la e obrigá-la a deitar-se com ele. José foi preso, mas mais tarde José foi preso, e José foi preso com mais dois, com um cozinheiro e não sei o que, eram duas pessoas, dois funcionários do faraó. E eles os dois têm um sonho na prisão, ao lado de José, e José interpreta o sonho dos dois, que um deles seria salvo e outro seria morto. Os dois depois mais tarde são libertados, um deles realmente sobreviveu e trabalhou para o faraó, e o outro foi morto. E o que sobreviveu, mais tarde, depara-se com o faraó perturbado por causa de um sonho que tinha tido durante a noite, e lembra-se que José interpretava sonhos e comunicou esse fato ao faraó. O faraó manda chamar José, José interpreta o sonho do faraó e diz ao faraó que se haveriam 7 anos de abundância e 7 anos de pragas e de destruição. Esse fato leva o faraó a nomear José como o regente do Egito. Aqui começa a grande questão. Não há em lado nenhum referência a quem foi esse faraó. Pelo menos que eu tivesse encontrado. Há suposições a nível histórico. Mas onde eu quero chegar com isto é o seguinte. Existe alguém nas sociedades dominantes que controla todos os aspectos da sociedade. Essas pessoas não são... não se misturam com o resto das pessoas, não andam no meio do resto, não estão na comunicação social, não estão nos programas de televisão. São pessoas que nós não sabemos quem são. Essas pessoas controlam a história, controlam todos os aspectos da sociedade. E essas pessoas constroem estas coisas como vocês estão a ver aí. Estas pessoas precisam de ouro e precisam de alguém que gira isto tudo, alguém que dê a cara e que controla as pessoas para elas minerarem esse ouro, as pedras preciosas e tudo o que a sociedade precisa. Portanto, são os controladores. Eu tenho outro exemplo, porque há quem diga que, por exemplo, que os faraós eram os controladores e os regentes eram quem davam a cara. Eu tenho outra opinião. Acho que o faraó não são os controladores, apesar de estarem em contato com os controladores, recebem ordens de cima, e o José simplesmente era um regente, era alguém que se movimentava de um lado para o outro e que tinha o poder dado pelo faraó. E onde é que eu fui buscar esta informação? Há um livro, que é o livro de Jassar, conhecido pelo livro de Tobias, que narra vários aspectos que estão na Bíblia. É um livro apócrifo que fala de Ricaio, não lembro o nome, eu não consigo lembrar o nome dessa pessoa que chegou ao Egito e quis encontrar-se com o rei do Egito. Não era faraó, era o rei do Egito. O rei do Egito aparecia uma vez por ano só era visto uma vez por ano. E nessa altura que ele ia aparecer, esse Ricaio, não me lembro o nome, tentou ver o faraó e não foi possível. E então, durante o ano que o faraó teve desaparecido ou não apareceu, ele instaurou uma política em que obteve lucros através da cobrança de várias taxas em nome do faraó. Isto tudo foi feito longe
da vista do faraó ou dos regentes do faraó. Mas quem pagava este tributo achava que isto vinha do faraó e as pessoas começaram a ser indignadas. Isto foi levado ao faraó e o faraó mandou chamá-lo e ele, inteligente, armazenou toda aquela riqueza que tinha junto durante um ano e ofereceu ao faraó. O faraó, vendo a sua inteligência, nomeou, faraó não, atenção, o rei, vendo a sua inteligência, nomeou faraó do reino. Portanto, o faraó é a cara, os reis das nações, os regentes das nações são as caras da cidade, do reino ou do país, mas alguém por trás, alguém no topo da pirâmide que dá as ordens. E este é um caso. E lá diz depois, e a partir deste momento, o regente foi chamado faraó. Ou seja, o termo faraó aparece nesse momento. E isso está descrito na Bíblia. Na Bíblia não, no livro de Jassar, no livro de Tobias. Portanto, aspectos que se as pessoas soubessem de onde é que as coisas vêm e quem é que está por detrás do controle, poderiam entender a história e precaver-se. As pirâmides do Egito foram construídas para que a geração de controladores sobrevivesse e passasse para a frente o conhecimento, a verdadeira história e os verdadeiros aspectos da civilização, como controlar a civilização, como obter lucro ou poder através do controle da civilização e como fazer com que as pessoas trabalhem para eles, minerando e cultivando, estabelecendo assim uma norma e um controlando. Portanto, isto as pessoas não sabem, não estudam, é escondido, porque alguém teve que construir, alguém teve que arranjar a pedra que construiu estes monumentos, estes megalíticos. E isso não foram os controladores que o fizeram, foram as pessoas, através da escravatura, da necessidade, da falta de conhecimento. E isto vai voltar a acontecer. Isto está a acontecer. Portanto, esta é a realidade. Portanto, o que existe de verdade são controladores da história. Portanto, quem são esses controladores? Eles controlam as informações da comunicação social, eles controlam as guerras, eles controlam os políticos, eles controlam o que aprendemos ou não, eles controlam a ciência mentira, não é? Porque é assim, o que nós aprendemos é a ciência mentira. Eles controlam a verdadeira ciência, eles conhecem a verdadeira ciência. Eles controlam os preços, eles produzem o dinheiro. Eles trabalham nas sombras, nunca vimos eles em um programa de televisão. Portanto, são pessoas que não estão nos ciclos mediáticos, não precisam. Eles têm tudo, eles criam tudo. Eles interagem com toda a informação e controlam toda a informação que nós vemos. E isto é possível porque, através do poder e da necessidade do poder de muita gente que se submete a este tipo de gestão e aceitam este tipo de gestão e serem comandados por este tipo de pessoas. Portanto, esta é a verdade oculta no meio disto tudo. Efetivamente, quem são os controladores? São as pessoas que escondem a verdadeira história das massas, certo? São eles que são, eles não são as sociedades secretas, eles controlam as sociedades secretas, porque as sociedades secretas estão cheias de gente completamente depravada. E se vocês estudarem as sociedades secretas, vocês souberem dos rituais que lá são praticados, principalmente os rituais de iniciação, vocês não vão acreditar. Como é que políticos do mundo inteiro se sujeitaram àquelas coisas e é assim, indescritível. Eles não são os governantes dos países, eles controlam os governantes dos países. Tudo o que eles fazem é muito calculado.
Nenhuma movimentação no jogo do xadrez deles é ao acaso. Eles definem todas as agendas, eles criam todas as regras e nada é ao acaso. Portanto, é assim o nosso mundo. Este é o topo da pirâmide que está na nota de dólar. Há quem diga que as sociedades secretas estão no topo, mas não. Existem vários níveis de controle. Temos 3 níveis de controle. Temos o controle abaixo, onde estão músicos, atores, celebridades, pessoas que controlam a comunicação social, ou seja, são pequenas pirâmides dentro das várias áreas que criam conteúdo para nos distrair. Depois temos a intermédia, que são os governantes, o Papa, os bispos, pessoas que controlam tendências, os ismos da sociedade, filosofias que controlam a mentalidade das pessoas e as direcionam para um lado. Depois temos a parte invisível, a parte de quem cria a informação, cria as regras, cria um modelo a seguir, ou os vários modelos. Muitas das músicas que vocês ouviram toda a vossa vida são construídas para passar uma mensagem. Os filmes são feitos para passar uma mensagem. E muitas dessas mensagens servem para pôr à vista aquilo que está oculto, como uma fantasia, para as pessoas não estranharem. Por isso, as pessoas só acreditam naquilo que vêem nos filmes. Por isso é que este vírus está a ser dissimulado, tem tudo a ver com o filme Contágio. Tudo. E o dedo está a ser apontado à China, como se a China tivesse alguma culpa. Tem tanta como os Estados Unidos, como o Canadá, a Austrália, a Inglaterra, a Espanha, a França. Portanto, isto, para quem ainda não percebeu, é uma guerra de poder, ou seja, dentro da própria elite existe uma guerra de 3 poderes, em que o primeiro que conseguir estabelecer o seu domínio será o líder da ordem mundial, da nova ordem secular. Portanto, este é o conhecimento oculto que a maior parte das pessoas não se apercebe. Vou tentar ler isto aqui. Portanto, cá em baixo, na parte vermelha, temos professores, cientistas, clérigos, padres, bispos, pastores, rabinos, artistas, músicos, celebridades, médicos, jogadores de futebol, advogados, juízes, políticos, jornalistas, falsos propagadores de verdades do YouTube e outros sites que mantêm as pessoas distraídas. São pessoas que controlam as informações para que eles não cheguem às massas, na maioria das vezes, com distrações. Mas eles não têm a menor ideia do que está a acontecer. Eles participam de sociedades secretas, clubes, onde eles aprendem coisas, porém eles não aprendem a verdade, e sim coisas secundárias. Portanto, nós temos pessoas que estão nas sociedades secretas que não têm um nível de conhecimento. Só acima de um certo nível é que se passa para a parte acima. Portanto, são pessoas que, muitos deles são religiosos e acreditam em Deus, mas são apenas para serem controlados de forma a controlarem. Portanto, dando-lhes um falso conhecimento, um conhecimento superficial, dando-lhes uma ideologia que lhes indica um caminho a seguirem. E nesse caminho, acreditando isso como uma verdade absoluta, afetam outras pessoas, principalmente a cadeia abaixo, que somos nós, e a sociedade no geral. Portanto, depois temos a parte amarela, que é o meio desta pirâmide, que é oficiais de alto nível,
dos governos, presidentes, ministros, cabeça das grandes empresas, ou seja, os bonecos que as pessoas conseguem ver, aqueles que realmente nós vemos todos engravatadinhos, né, que nós temos a noção que eles fogem de tudo o que é crimes e sanções e fazem aquilo que lhes apetece e mexem no dinheiro como lhes dá, como podem, como querem. Eles têm alguma ideia do que está a acontecer, mas eles não entendem a verdade. Eles fazem as coisas por dinheiro, poder, mulheres, drogas e perversidade. E é aqui que eu quero chegar quando falo das sociedades secretas e dos rituais que eles fazem lá dentro. Vocês não têm ideia. Não têm ideia. Eu já vi de tudo. Já vi de tudo. Mórbido, muito mórbido. E são estas as pessoas que estão à frente da nossa sociedade. Os bonecos. Nós temos verdadeiros atores nos lugares de valor. São atores. Muitos deles não têm capacidade. Só para vocês terem noção, o homem que dá a cara pela Organização Mundial de Saúde é um biólogo. Nem sequer é um médico. É biólogo formado na Etiópia. E ele controla a Organização Mundial de Saúde. Ele tirou um curso, uma formação em... Não sei se foi epidemiologia ou doenças qualquer coisa. Agora não me consigo lembrar. Epidemiologia, já não sei. Não faço ideia, eu já li isto, mas fiquei tão espantado como é que alguém que nem sequer é médico está à frente da Organização Mundial de Saúde. Porque ele é um ator. É um ator, como o Zuckerberg é um ator, como o Barack Obama é um ator, como o Trump é um ator. São todos atores. Todos eles seguem uma agenda. Bolsonaro é um ator. Marcelo Rebelo de Sousa é um ator. Percebem? Apesar de eu não negar o conhecimento da instrução destas pessoas. Atenção. Não estou a dizer que eles não são espertos ou não são inteligentes. São dentro do conhecimento que lhes foi transmitido. Porque eles são conhecidos, são inteligentes com o conhecimento controlado que eles obteram, não conhecendo a verdadeira história. Depois temos o topo da pirâmide, alto nível. Quem são? Ninguém nunca vai saber. Nem eu, nem ninguém. Só podemos especular e mesmo assim vamos falhar. De certeza absoluta, porque é alguém que poderíamos ver e como nunca tínhamos visto em lado nenhum, não poderíamos relacionar com nada. Apesar desta gente não se relacionar com a maior parte das pessoas, não tem necessidade disso. Eles controlam tudo. Eles não vão em programas de televisão ou revistas, nunca os vamos ver na comunicação social ou em qualquer outro lugar. Eles trabalham nas sombras, são inacessíveis e uma das missões desse pessoal é passar despercebido. Eles são os controladores, pois eles escondem eles mesmos, quem eles são e o que eles são. Eles estão nas sombras há muito tempo. Pronto, aqui lembra-se do faraó, do Egito, do José. Eles não fazem por dinheiro, não fazem nada por dinheiro, pois eles controlam o sistema todo. Então, eles não precisam fazer as coisas por dinheiro. Eles têm o conhecimento e, através do conhecimento, protegem-se, precavêm-se, passam o conhecimento dentro das pessoas da sua família e pessoas de confiança e propagam isso de anos para anos, sempre em frente. Portanto, todas as agendas, motivação e missão desse pessoal é sobreviver a longo prazo. Eles conhecem a história verdadeira. Portanto, esta é o conhecimento que nós, que estamos à procura da verdade, obtemos. Sabemos que isto existe. Eu irei fazer um vídeo para vos mostrar um trecho de um vídeo de alguém que foi educado neste sistema. Ainda não sei bem como é que vou fazer isto. Mas a pergunta que a maior parte das pessoas fazem a saberem destas coisas é: seria possível esconder os controladores? Seria possível esconder algo de nós, população, com a informação que há hoje em dia, dos nossos olhos? A maior parte das pessoas não acredita nisto, não é? Portanto,
controladores, como seria possível eles se esconderem da comunicação social? Porque eles controlam a comunicação social. A comunicação social esconde tudo o que não é bom para nós. E desmistificam, por exemplo, se alguém aparece a falar de qualquer coisa, imaginemos que alguém apareceria a falar sobre o 5G como a causa da agravante deste vírus, dos sintomas deste vírus. Nunca iria aparecer na comunicação social. E se por acaso a pessoa conseguisse ter projeção para aparecer no outro órgão e conseguir passar a mensagem cá para fora, apareceriam 2, 3, 4, 5 pessoas que estudaram sabe-se lá, com o conhecimento sabe-se lá do quê, como negacionistas, ridicularizando a pessoa, ridicularizando o conteúdo que essa pessoa traz. Portanto, isto de esconder o que está oculto é pouco aceito hoje em dia na nossa sociedade. E eu vou-vos dar aqui um exemplo. Vocês conhecem esta figura da Anubis, e a pergunta que eu faço é: Anubis existiu? A maior parte das pessoas vão dizer: não, isso é uma representação, os deuses eram representações de aspectos dos faraós, eles representavam-se assim, não sei o que mais. É assim, ainda hoje ninguém sabe ao certo explicar certas coisas que se passaram no Egito. Mas estas figuras existem. Existe a Anubis, existe ali outra aquela figura. Quem é aquela figura que está ali ao lado? Essa figura é nada mais, nada menos esta figura aqui. São Cristóvão. E não acreditam? Esta era a imagem que São Cristóvão tinha. Isto era uma imagem muito comum, e é muito comum. Isto são vitrais de catedrais, e hoje em dia foi substituído por uma cara humana. Isto existiu? A maior parte das pessoas vai dizer: não, isso, mitologia, não sei o quê. Se não existiu, porque é que aparece nos vitrais de uma catedral? São Agostinho, que é o pai da Igreja, considerado um dos pais da Igreja, escreveu sobre isto e fez um debate, na altura, entre os eruditos, se estas criaturas que existiriam teriam direito à salvação ou não. Portanto, isto foi feito lá atrás. Portanto, é um bocado estranho alguém que é considerado um dos pais da Igreja ter feito um debate sobre algo que não existia, ou ter posto essa hipótese. Portanto, assuntos como estes, que são visíveis em todo lado, em várias culturas, como eu vos vou mostrar aqui. Tem aqui, por exemplo, 2 com armas, cá em cima. Portanto, tem aqui São Cristóvão. Tem aqui, outra vez, mais uma imagem. Portanto, pessoas com corpo de homem, com cara de cão, referenciadas em várias culturas, em várias épocas. E as pessoas não acreditam. Acham que isto é tudo inventado. Entretanto, há discussões e relatos até de guerras com estes seres. E isto está oculto. Portanto, se esta informação que as pessoas não acreditam... Temos aqui, por exemplo, a batalha... Ai, meu Deus, vai outra vez. Esta, então, é a mais descarada, que é a batalha de Alexandre o Grande contra estes seres. Isto está documentado. Agora, parecem seres com cara de porco ou de javali, com o corpo já mais modificado, não tanto humanoide. Humanoide, mas não um corpo perfeito de ser humano. Será que estes seres existiram? Será que foi ocultado de nós? Será que é possível ocultar estas coisas? A maior parte das pessoas não acreditam. Temos aqui Baal, o deus dos cananeus. Baal com cara de cão.
as pessoas não têm noção da história e da verdade lá atrás. Cananeu, o termo cananeu, até pensa-se que veio do termo canino. Portanto, Baal, dos cananeus, um deus, quando de pequeno, que eram oferecidas crianças em sacrifício. Portanto, um selo. Acham que há a possibilidade de criar um selo com estas escrituras? Acham que isto é só história? Tudo isto está relatado em muitas culturas. África, Europa, Ásia, América do Norte. Portanto, as pessoas hoje em dia não concebem sequer um pensamento neste sentido, nem fazem a mínima ideia. E isto está documentado. Portanto, será possível ocultar os tais controladores? Claro que sim. E isto é um exemplo. E há mais. Há mais. Portanto, nós temos pelo mundo inteiro e nós ouvimos falar na comunicação social de vários desaparecimentos que nós temos à volta do mundo. Portanto, só no Brasil 82 mil pessoas desaparecem no último ano. Quem é que leva essas pessoas? Para onde é que elas vão? Será que as pessoas estão tão moldadas à sociedade, ao seu conforto, que não pensam, não conseguem ver que o mundo é completamente diferente? Será que nos distraíram de tal maneira com conteúdo que nós já não queremos saber? Mas essa é a verdade. Nós temos aqui, só no Brasil, 82 mil pessoas desapareceram no último ano. Há mais. Por exemplo, em Espanha, 14 mil pessoas jovens desaparecem. Temos aqui, Espanha registra 20 mil desaparições em média por ano. Isto é verdade. Temos aqui 70 mil casos por ano na Europa. Mas há pior. Há pior. Vou-vos mostrar. Temos aqui, nos Estados Unidos, nos grandes parques nacionais, aqueles gigantescos parques naturais, só em 2019, 609 mil pessoas. 2018, 612 mil. 2017, 651 mil. Vocês acham que o mundo é aquilo que vos é posto à frente todos os dias? Será que vocês não traçam um parâmetro e veem que alguma coisa está errada? O que é que aconteceu? Será que ninguém consegue reconhecer o quanto nós fomos moldados para acreditar numa sociedade que não é como nós? Aliás, ela tem um efeito, tem uma função. É condicionar o nosso pensamento. Condicioná-lo num sentido, para não vermos o que está realmente a acontecer. Estes parques, considerados parques naturais, desaparece muita gente, muita gente. E os corpos nunca mais aparecem, não são encontrados. Alguns aparecem. Portanto, nós não vemos. Porquê nós não vemos? Nós estamos envolvidos, estamos metidos nestas cidades de pedra e metal. Estamos no carreirinho. E não vemos mais nada que aquilo que a nossa vista alcança, ou que nos é transmitido. Esta é a nossa realidade. Presos no trânsito, em faixas, com muros. Este é o nosso mundo. Um mundo que nos foi construído para conter o nosso pensamento, para conter o nosso questionamento. Portanto, eu pergunto, se as pessoas soubessem da verdade, elas fariam aquilo que os governantes querem? Talvez não. As pessoas viveriam em cidades de pedra? Portanto, eles escondem a história para que o povo faça o que eles querem. Se todos soubessem o que eles sabem, as decisões das pessoas não
ajudariam eles a executarem as suas agendas. Portanto, nós temos aqui temos aqui uma pequena banda desenhada que mostra exatamente a alienação do povo, a alienação e como nós estamos condicionados e como nós somos controlados sem mesmo termos a noção. Trabalho, casa, divertido no computador, televisão, dormir no dia a seguir, começa tudo de novo. Não é? Os nossos pensamentos sonhadores de querer uma vida diferente, de criticar o que está de mal no mundo, sem termos força ou sequer capacidade para o fazer. A única coisa que podemos fazer, como eu tenho visto ultimamente, é pôr opiniões na comunicação social de qual será a razão disto ou daquilo, mas a verdadeira noção passa despercebida a muita boa gente. Não condeno, é mesmo assim. Casa, trabalho, trabalho, casa. Viver para sobreviver mais um mês. Juntar dinheiro para atingir um objetivo, uma viagem, uma casa. Vocês acham mesmo que uma casa custa 200 mil euros? 300, 400, meio milhão? Acham que o preço de uma casa tem necessidade mesmo de ser assim? Ou é criada uma política e uma inflação para ser difícil atingir o objetivo? Todo o trabalho de uma vida para um abrigo. Algo está errado, meus amigos. Algo está errado. E nós sujeitámos-nos a este tipo de modelo instável. Porque agora, com esta brincadeira toda, tudo se arrisca a não ser mais o mesmo. Eu acredito que assim será. Que isto não será mais o mesmo. Acredito que algo vai acontecer depois deste vírus que vai transformar a sociedade para começar. E isto nem é o princípio. Nem é o princípio. Isto é só uma preparação. Portanto, os controladores escondem a história para que o povo faça o que eles querem, não é? Como eu já disse, e lá está. Você não está no trânsito. Você é o trânsito. Nós somos condicionados. Queremos acreditar que temos o controle, mas se tivéssemos o controle, dávamos o valor ao que é mais importante. Qual seria a nossa prioridade? Com quem nós estaríamos? Com quem nós gostaríamos de estar? Quanto nós trabalharíamos por dia? Com que tipo de arte ou gosto? Trabalharíamos em quê? Trabalharíamos em algo que gostaríamos de fazer, ou trabalharíamos obrigados, ou iríamos à procura de um trabalho que fosse mais remunerado para manter as mesmas condições de vida, ou trabalharíamos para criar essas condições por nós próprios? Como gastaríamos o nosso tempo vago? Perderíamos tempo a olhar para coisas que não têm sentido nenhum, que não nos trazem nada, nenhum tipo de conhecimento? Ou procuraríamos o verdadeiro conhecimento? Perderíamos tempo com distrações? Com alienações? Não, meus amigos, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que tudo seria muito diferente. Porém, o sábio antevê o perigo e protege-se, mas os imprudentes passam e sofrem as consequências. Pensar enquanto é legal. Encarar o problema e trabalhar para superá-lo é o que nos faz fortes. Este é o pensamento, não é meu, mas é um pensamento que eu concordo. Muita coisa, por falta de conhecimento, não foi passada de geração em geração. Nós não nos passaram para nós e nós não passaremos para os nossos filhos, porque faltou lá atrás muita informação que não foi transportada, que não nos permitiu saber o que estava correto ou o que é errado.
e não foi passado. Mas há pedaços dessa verdadeira história e ela está presente. Aonde? Nas Escrituras. É um dos sítios. A Bíblia é um livro histórico. Há os livros apócrifos. E nas histórias dos povos. Para muitas pessoas, não têm noção, mas eu, como sempre fui mesmo de criança, havia muitos documentários sobre animais e sobre civilizações antigas. Sempre foi uma área que me atraiu bastante. Porquê é que vocês acham que a maior parte dos filmes onde há pesquisadores ou historiadores que vão para conviver com civilizações e estudar civilizações antigas e tribos e que viveram com essas tribos durante muito tempo, têm sempre algum apoio financeiro por trás? Acham que pessoas que acreditaram naquilo que eles iam fazer, que lhes deram o voto de confiança e emprestaram-lhes o dinheiro ou investiram neles, ou havia uma agenda por trás disso que criou uma doutrina que foi ensinada nas escolas, que levou a pessoa a ter um gosto por determinadas áreas e os melhores dessas áreas foram financiados para fazer certo tipo de pesquisas e conviver com tribos e trazer daí o conhecimento dos seus hábitos e relíquias e tudo e mais, alguma coisa. E depois há uma certa burocracia que normalmente aparece no meio disto tudo, que há uma certa guerra e luta pelos itens históricos encontrados, que normalmente o poder local reclama como seus, e pronto, tudo isto não interessa. O que interessa é o conhecimento da história. Tudo isto é jogado à nossa frente como uma guerra por os direitos disto ou daquilo. Se vocês virem um canal que é a Débora G. Barbosa, que ela fala de muitos aspectos da história, ela esteve no Egito. E o Egito é uma das nações que reclama certos artefactos que estão, por exemplo, em Inglaterra, nos Estados Unidos e pelo mundo inteiro. E sempre houve uma luta de poder pela obtenção de certos itens. Mas se vocês forem, e se virem o vídeo da Débora G. Barbosa, vocês vão ver como é que os egípcios tratam as coisas arqueológicas. Eles não querem saber. Eles têm lixo pelo chão em muitos dos sítios. Estava um museu, que eles estavam a pintar um museu, e estavam as coisas cobertas e espalhadas pelo chão, sem estarem catalogadas, etiquetadas ou protegidas. Portanto, tudo isto é uma ilusão que é posta na nossa mente. Que estas pessoas foram contratadas, aliciadas pela sua noção de conhecimento, a irem para o pé destas tribos e trazerem informação. Informação que eles guardam, eles, os controladores, como um modelo de vida a ser guardado e criar algo com a experiência, com o conhecimento que eles obtêm para ultrapassar as fases que aí vêm. Portanto, nós temos aqui o caso dos índios Cherokee. Os índios Cherokee estão aqui nesta zona, entre estes estados todos, estas zonas, entre o paralelo 35 e 4, acima um pouco do paralelo 33. E estes índios Cherokee é um dos povos que têm a história perdida, ou parte dela. Normalmente eles não contam estas coisas, mas com necessidade, apercebendo-se do fim, do que vem aí, ia dizer do fim dos tempos, mas isso é uma nomenclatura bíblica, não é? No caso, eles acreditam num só Deus, são monoteístas, e o Deus deles, por incrível que pareça, tem um nome, o qual se julga ser a pronúncia correta do tetragrama sagrado hebraico, que muitas das pessoas e muitas culturas alteraram, dando origem a vários nomes para o verdadeiro Deus e único Deus. Esse nome é Yahuwah. Portanto, este é um nome do grande Espírito que os índios conhecem. E ainda até hoje mantêm o mesmo nome. Ao caso dos judeus, que já alteraram o nome e hoje em dia ninguém sabe
ou calcula-se qual seja a verdadeira pronúncia, mas ninguém sabe ao certo. Só podemos chegar aproximado, ao nome aproximado do Criador. Portanto, há quem diga só Yah, que significa eu sou, Yahu-Ha. Há quem diga só Yahu, e o termo final Yahuwah. Portanto, os Cherokees têm ainda hoje este nome como nome do Criador, que eles chamam Grande Espírito. E têm também partes engraçadas na história. Eles há pouco tempo começaram a libertar livros porque acreditam que o final dos tempos está a chegar e as pessoas precisam ter conhecimento para salvar o maior número de pessoas. Não contam a história toda porque existem regras internas da sua própria tribo que não permitem mostrar tudo, mas mostraram algo. Isto num livro que foi solto recentemente. Portanto, eles mantêm... eles têm uma pessoa dentro da tribo que é o Firekeeper. O Firekeeper mantém a chama original que foi dada pelo Criador, pelo Grande Espírito. E essa chama nunca foi apagada. Nós temos uma cultura na Grécia que é a chama olímpica, que alguém traz a chama e vai pôr lá em cima para queimar. Tudo isto é baseado em algo que é real. Por exemplo, quando Moisés estava pelo deserto com o povo hebreu, 2 filhos de Arão fizeram um sacrifício ao Senhor com fogo estranho e eles foram fulminados. Portanto, aos olhos do Criador, esse fogo estranho não era abençoado e ele não aceitava sacrifícios com fogo estranho. Fogo estranho porquê? Porque esse fogo, o fogo consumidor de Deus, é um fogo que veio do alto. E a partir do momento que a primeira chama caiu, esse fogo foi guardado. E desse povo hebreu saíram as 12 tribos de Israel. E uma delas, acho que é a tribo de Rubens, acabou por passar pelo norte da Europa. Acredito que foi pelo norte da Europa, há quem acredite que atravessaram o Atlântico. De qualquer das maneiras, eles tiveram que atravessar a parte do Atlântico e foram para as Américas. Cada tribo tinha um levita, que eram os sacerdotes do povo. E essa tribo levaram com eles o conhecimento e o fogo sagrado. Portanto, durante a guerra, os Cherokees tiveram que se deslocar da Carolina do Norte para Oklahoma. Desse deslocamento foi feito no inverno. E o exército que os atacava, que atacava os Cherokees, documentou que havia um homem que era protegido pelos guerreiros mais fortes e que eles nunca conseguiam alcançar esse homem. E esse homem não era o chefe. Era o Firekeeper. E isto soube-se com alguns livros que agora começaram a sair. Este homem era mais importante que o próprio chefe dos índios. Durante as cerimónias sagradas, todos os guerreiros vão sem as armas e a tribo fica desprotegida. Nesse momento, a única pessoa que fica de vigia e armada é o Firekeeper, o qual é responsável por manter a tribo segura. Os Cherokees têm 7 festas sagradas durante o ano inteiro, igualzinho ao povo hebreu. As 7 festas do Criador são as mesmas ou equivalentes às 7 festas que os Cherokees têm durante o ano. E aí uma dessas festas, na primeira lua nova da primavera, o fogo da tipis, que são aquelas barracas, as tendas que eles têm, é renovado e aceso pelo Firekeeper. Portanto, ainda hoje, nos nossos tempos, isto acontece. A maior parte das pessoas não sabem sequer. Este conhecimento foi passado de geração em geração e resiste até aos dias de hoje. Apesar das guerras que houve com os Cherokees e o exército. Portanto, é de louvar, é de louvar.
E tem também o Story Keeper. O Story Keeper é alguém que guarda a verdadeira história. Tem guardado a verdadeira história, tem passado de geração em geração. Eles, dentro da sua tribo, escolhem a criança mais propensa a seguir este papel, educam-na e depois ela toma o lugar e assim por geração em geração vão levando a verdadeira história exatamente ponto por ponto como ela aconteceu. Portanto, ouvir uma história de um Story Keeper é igualzinha há 3.000 anos atrás ou 4.000 anos atrás, nos dias de hoje. Portanto, eles são educados neste sentido. Pronto. O Story Keeper é escolhido desde criança para aprender todas as histórias da tribo, palavra por palavra, e ele não pode trocar nada, nem um plural, nem pular uma palavra, nem nada. Durante as cerimónias sagradas, ele vai contar as histórias do povo deles, sendo a maneira que eles passam o conhecimento para as futuras gerações sem modificar nada. Portanto, é mantida a verdadeira história. Ouvir uma história do Story Keeper é como se você estivesse ouvindo a mesma história há 2 ou 3.000 anos atrás. O Story Keeper é uma das pessoas que mais respeito tem da tribo e é como um superstar que também faz a parte de entretenimento da tribo, pois ele consegue dar vida às histórias. Até hoje os Cherokees têm os Story Keepers deles, mas só o povo sabe quem eles são. Portanto, estas pessoas estão nas tribos e são protegidas a todo o custo, pois só conhecendo a verdadeira história, só sabendo de onde é que nós viemos, é que sabemos a direção em que estamos aí. E esta é uma verdade absoluta. E estas civilizações levam isso a sério. Portanto, temos aqui o livro onde vem este conhecimento, e vocês podem ver isto na internet, podem procurar este vídeo, está lá a partir do minuto 11, acho eu, é que está este conteúdo, começa este conteúdo. Tem aqui o link do YouTube em cima. O povo Cherokee fala da história da grande enchente que teve no mundo e matou os gigantes. Nessa história, cada animal, par por par, foi salvo dentro da grande canoa. Não sei se vocês já ouviram falar desta história, da canoa, dos animais, do dilúvio. Portanto, nós temos uma civilização milenar que guardou a história, a chama sagrada e tem relatos de coisas que estão escritas nas Escrituras. O povo Cherokee diz que o grande Espírito não irá mais destruir o mundo por água, mas que ele purificará o mundo de tempos em tempos pelo fogo. Um fogo tão grande que faz a água dos lagos borbulharem. Cá está, mais uma vez. O Story Keeper mantém o conhecimento dos sinais que antecedem a chegada do grande fogo, para que futuras gerações se preparem. Portanto, esta é uma das razões pela qual este livro foi solto. Esta informação foi solta. Eles têm alguma visão do que vai acontecer, mas com uma interpretação moderna. Isto às vezes pode induzir em erro, e este é um dos maiores problemas com que nós lidamos hoje em dia, que é como interpretar o que está escrito lá atrás. Muitas das pessoas levam literal e muitas pessoas adaptam ao conhecimento que têm, que pode vir a ser um erro e pode induzir em erro. Portanto, o que temos aqui há uma dúvida se é algo que foi transmitido pelo Story Keeper ou se foi uma visão que, como João, no Apocalipse, não é? Uma visão do futuro. Portanto, é difícil saber, só nos compete a nós olhar para isto e olhar com olhos, com cuidado, não é? Para não sermos induzidos em erro e não chegarmos a uma conclusão errada. Portanto, uma das coisas que eles falam neste livro neste vídeo, que fala sobre este livro, é quando a Grandmother Spiderweb, ou a avó teia de aranha, cobrir a terra, o fogo estará próximo.
A interpretação recente é a analogia disso com a internet e com as linhas de transmissão de energia. É possível, é bem possível que isto seja uma das interpretações, eu não sei o que dizer, mas tenho aqui alguns aspectos que eu depois vos vou mostrar. Temos este aspecto e temos um outro que está a acontecer, portanto, cabe a vocês pensarem sobre estas coisas e não assumirem aquilo que eu digo como a minha interpretação. Eu tenho a minha, há pessoas que têm a delas e vocês terão a vossa. Perdão, foi interrompido. Como estava a dizer, cada um terá a sua interpretação e compete a vocês verem, terem a vossa ideia do que eu estou aqui a transmitir. A segunda coisa que eles falam é, quando o búfalo cobrir a terra novamente, estará próximo o fogo sagrado. Portanto, a interpretação é sobre esta moeda que vocês veem aqui em baixo, a moeda de 5 centavos, que supostamente traz um búfalo, e que supostamente seria esta a razão pela qual a prova do que o grande fogo estaria próximo. Depois temos aqui um terceiro, que é quando a Iron Snake atravessar a Terra novamente. Portanto, a interpretação é sobre as linhas férreas. Faz todo sentido. O comboio, no passado, poderia ser visto como a Iron Snake, mas quando alguém diz quando a Iron Snake atravessar a Terra novamente, é porque já no passado poderá ter havido alguma tecnologia do género, e nós sim sabemos que lá atrás houve tecnologia e ela foi destruída na inversão do campo magnético. Portanto, as pessoas acham que tudo foi pré-histórico e que não houve tecnologia lá atrás. Não houve tecnologia. Aliás, as pirâmides foram construídas com uma tecnologia de cones com transferência de ondas sonoras que faziam levitar pedras e ondas sonoras que cortavam as pedras como se fosse um laser. E há a descrição dessa tecnologia e houve alguém que desenvolveu conhecimento sobre essa tecnologia e sim, essa pessoa acabou por morrer. Portanto, a informação é controlada, não há nada a fazer. Por mais que alguém vá no caminho certo, mais tarde ou mais cedo essa pessoa acaba por ir embora. Portanto, é uma interpretação. Portanto, aqui, erros. As informações e histórias estão corretas, mas as interpretações atuais podem conter erros. Portanto, o chefe pensa que o grande fogo são explosões nucleares, pois não conhece o modelo do plasma da Terra plana. Além disso, pode haver outros erros, por exemplo, a interpretação da grande mada Spiderweb, entre outros, mas as histórias estão corretas. Portanto, a história está correta, a interpretação pode ser influenciada pelo modernismo ou pela televisão e outras coisas mais. Portanto, o plasma é mais severo nos ápices tecnológicos, o que poderá justificar a ausência de tecnologia antiga. Não digo que toda a tecnologia antiga está perdida. Eu vi vídeos interessantes que mostram coisas interessantes de tecnologia primordial que foi encontrada, que muita gente não sabe para que serve. Uma delas é o calendário Maia, que só hoje já se começa a perceber para que é que ele serve, e depois farei um vídeo mais sobre isso, explicar como é que ele explica as 260 revoluções do fim dos tempos. Portanto, é um calendário com 260 dias, que não são 260 dias, são 260 revoluções, e isto tem uma explicação. Portanto, há tecnologia antiga, o metal é destruído com o plasma. Aliás, um dos grandes problemas que nós vamos ter nas grandes cidades, por isso é que uma das coisas que temos de fazer antes da inversão é conseguirmos sair das grandes cidades e abrigarmos no outro lado. E eu irei fazer um vídeo também sobre isso. Portanto, tudo isto carece de interpretação, não é? Carece de uma interpretação mais cuidada. Portanto, cá está, a grande mada, o que eles poderão chamar a grande mada Spiderweb, a internet, não é? Que é o World Wide Web, ou
temos outra visão. E isto, não sei se vocês já percebem, mas eu tenho um vídeo lá atrás que falei do que aconteceu na Austrália, que aconteceu o incêndio, depois aconteceu uma enchente e depois houve uma praga de aranhas. E as pragas de aranhas são uma coisa muito comum em sítios como, ou depois de de águas paradas, ou seja, depois, nas águas paradas, depois de um terreno alagado, as águas residuais provocam o aparecimento de mosquitos, e os mosquitos impulsionam as aranhas a ter mais filhos e dar origem a uma praga. Não sei se é perceptível, mas vocês têm aqui uma árvore que está coberta com uma teia de aranha. Eu sei que não é perceptível, mas isto, vocês conseguem encontrar estas notícias na internet. Portanto, aranhas cobrem árvores com teias gigantes em Iranduba, no Amazonas. Portanto, este tipo de notícias é frequente. Assustador, floresta de teia de aranha na Austrália. Vocês podem ver, o chão está tudo branco, branquinho, cheio de teias de aranha e aranhas. Depois temos aqui, na Austrália, mais uma vez, teia construída por incontáveis aranhas cobre parte da cidade na Austrália. Mais uma notícia do mesmo assunto. Temos aqui na Austrália outra vez um cão a andar por baixo da teia. E temos aqui, mais ao lado, uma outra imagem com uma teia de aranha também a cobrir uma parte do solo. Depois temos, mais na Austrália também, aqui este campo todo coberto de um manto branco. A Austrália outra vez. Isto já é em 2015, não é? Chovem aranhas na Austrália e há uma explicação científica. Há sempre uma explicação científica. A explicação científica, pronto, sei lá, há sempre uma explicação científica. Grécia, 2018, teia de aranha gigantesca com mais de 300 metros cobre a praia na Grécia. Portanto, vocês podem ver, pode ser isto, pode não ser. Isto tem vindo a acontecer há uma década. Uma década para um evento destes que acontece de 2000 em 2000 anos, mais precisamente, 10 anos não é nada. Portanto, dizer que 10 anos de um evento estaremos próximos do evento, ou estará quase a vir o evento, pode ser uma afirmação correta. Portanto, não quer dizer que quando se diz que estamos perto do evento que vai ser amanhã ou depois. Uma década é tempo suficiente. E já mesmo assim é complicado das pessoas se prepararem. Eu acredito que neste momento não tenhamos 10 anos, apesar de quando eu comecei a fazer estes vídeos acreditei que teríamos uma década, acreditei que isto tudo fosse para 2030, mas os indícios, os indicadores não apontam nesse sentido, e é por isso que eu estou a fazer estes vídeos com alguma urgência. Portanto, teia gigante cobre 10 mil metros quadrados em povoado da Grécia. Inglaterra em 2012, portanto, isto tem vindo a acontecer. Jerusalém em 2017, é? Teias de aranha gigantes envolvem árvore em floresta em Jerusalém. Assim, imagina as pessoas darem caras com uma coisa destas, deve ser assustador. Este aqui, então, ainda é mais impressionante. Impressionante chuva de aranhas é filmada em Minas Gerais. Foi uma teia que cobre toda aquele arvoredo todo e elas estão penduradas, vêm por aí a cair pelos seus fios, por aí abaixo. Deve ser assustador uma pessoa dar de caras com um cenário destes. Isto é real. Isto foi em 2019. Os aracnofóbios vão riscar Nova Zelândia do mapa depois de ver esta teia. Aqui é um videozinho, não é? Mais uma Nova Zelândia desta feita, não é? Portanto, Paquistão, 2011. Enchentes do Paquistão provocam espetáculo de teias de aranha em árvores. E isto não se ouve falar destas coisas. Não se ouve falar destas coisas. Isto é verdade. Portanto, sendo verdade, devia ser comum não só falar destas coisas, como traçar uma relação da razão pela qual isto acontece. É claro, se as pessoas não conhecerem a verdadeira história, não vão conseguir, vão inventar teorias e vão falar de supostas causas e vão desviar as pessoas do verdadeiro assunto.
Ora, praga de aranhas, isto foi na Tasmânia. Na Tasmânia, 2016, cá está, mais. Portanto, Texas, 2015. Texas, 2015, cá está. E tudo isto é comum. Tem aqui uma previsão do NOAA, que é o centro de clima dos Estados Unidos, que diz que irão aparecer aranhas após as inundações. E o sítio mais rosa, lilás e vermelho, mais carregado, é onde há a possibilidade de enchentes. A parte laranja também tem alguma particularidade de poder vir a alagar, mas se vocês repararem, toda esta zona mais vermelha aqui em baixo, pronto, no centro, é onde estão realmente as tribos dos índios Cherokee, onde é a reserva deles. Portanto, há uma probabilidade destas teias de aranha estarem-se a referenciar a isto mesmo, a Grandmother Spider Web. Portanto, fazemos aqui uma revisãozinha. Como eu já disse noutros vídeos, estes slides, as imagens eu vou buscar algumas, mas os slides são do Afonso do canal Ciência de Verdade. Isto é um assunto que é tratado num circuito fechado. Eu trago aqui algum conteúdo para conseguir dar uma ideia, não é? Para transmitir uma ideia e para as pessoas perceberem realmente como é que o mundo funciona. Se vocês, na generalidade, que soubessem a realidade, a verdade, a história, será que vocês levavam a vida que levam? Será que perdiam tempo com disparates e não perderiam tempo para aprender a verdadeira arte e passar isso para os filhos, para eles mais tarde criarem a sua família com conhecimento verdadeiro e útil? Eu acho que sim. Aqui uma revisãozinha. Existe uma estrutura de controle no mundo que direciona as pessoas para determinados lugares no mundo, através de falta de dinheiro, controle, salários baixos, guerras. O topo do controle dessas estruturas não é composto por políticos, iluminatis, maçons ou outras organizações secretas, embora essas organizações sejam utilizadas pelos controladores. Não é possível definir quem é o controlador, e isso fica claro na Bíblia, com o faraó ou com a história que eu contei do livro de Jassar. Sabemos que a história está oculta. Podemos ignorar isso e seguir na vida normalmente, sem estratégia alguma, ou podemos sim seguir a vida, porém, com uma estratégia para nos auxiliar e fazer o retorno às nossas origens. Porque algo aconteceu, não é, que não nos permitiu passar este conhecimento, o conhecimento verdadeiro sobre cultivo, sobre vários tipos de arte. Nós não estamos preparados para o que aí vem, ninguém está preparado, e mesmo aqueles que têm algum conhecimento muito dificilmente vão conseguir reunir tudo sem que seja destruído pelo plasma. Portanto, muitas das pessoas que sobreviverem a isto e que tenham algum conhecimento vão ter que começar tudo de novo praticamente depois da queda do plasma, estabelecer-se na Terra e voltar a começar tudo de novo. Pois acreditamos que depois da queda do plasma e de todas as erupções que vão haver e das enchentes, a Terra não estará cultivável durante pelo menos 6 meses. O que me causa algum problema em como armazenar comida e ela não ser destruída na inversão do campo magnético. Isto tudo serve para as pessoas se prepararem. Sem conhecimento, ninguém se sabe. Portanto, eu não quero gerar pânico, simplesmente quero mostrar qual será o provável caminho que as pessoas tenham que seguir se acreditarem nestas coisas. O que realmente é importante neste jogo, casamento, filhos. Quando eu digo casamento e filhos, eu não digo eu, diz o Afonso, mas o que eu quero transmitir com isto é: casamento, um bom casamento é o casamento em que a nossa esposa, a nossa cara metade, esteja de acordo com o nosso pensamento. Isto deve ser das coisas mais difíceis de conseguir.
Eu não tenho este equilíbrio. A minha mulher acredita em algumas coisas das quais eu falo, mas não em tudo. Muito menos que está iminente uma queda de plasma ou uma inversão do campo magnético. Na altura, quando eu comecei a falar destes assuntos, ela ainda me ia ouvindo, porque eu tinha uma previsão a longo prazo, mas de um momento para o outro as coisas alteraram-se e pelo tudo que está a acontecer eu vejo que todas as políticas estão em convergência com isto e não estamos em acordo. E isto é muito complicado. E eu acredito que a maior parte das pessoas não consiga este tipo de estabilidade. Se o conseguirem, é ótimo. Tem que se ter calma, muita calma com este tipo de... Com isto não é difícil. Muitas das pessoas só vão perceber que isto é real no último instante. Muitas delas nem sequer se vão preparar. E até eu não tenho capacidade financeira para me preparar ao nível que eu gostaria de me preparar. Portanto, a única coisa que eu posso neste momento é ganhar conhecimento. Isso tenho estado a fazer há 6 meses, quase praticamente há 6 meses para cá. A juntar conhecimento de tudo o que foi perdido para conseguir ter a capacidade, com aquilo que eu encontrar, com as ferramentas que eu encontrar, sobreviver e fazer sobreviver a minha família. Que não falte comida, essencialmente. Comida e abrigo. Filhos. Quanto mais filhos homens houver, melhor. Filhos homens estabelecem a sua própria tribo, ou o seu próprio grupo, a sua própria família, e podem começar a estabelecer-se na terra e haver mais proteção. Há mais homens, conseguem se organizar e proteger as suas famílias. Fé é muito importante, uma das coisas que está a desaparecer e vai desaparecer. Quando isto começar a acontecer, muitos vão apontar o dedo para cima e vão amaldiçoar Deus. Aliás, já é feito hoje em dia. Toda a gente critica porque é que, se Deus existe e Deus é tão bom, porque é que permite que tantas crianças nasçam deficientes e tantas crianças sofram e não veem quem é que está realmente a fazer com que isso aconteça. Que são as sociedades, os governos, o despejar de detritos na água, nas lixeiras, contaminam a água, as vacinas, tudo que criam problemas de saúde, aos pais que geram crianças com problemas. E Deus não tem nada a ver com isso. Mas pronto. Fé, muita fé. Ler um bocadinho não faz mal a ninguém. E a Bíblia não é só um livro religioso, é sim um livro histórico. E tem a lei do Criador. Tem que se entender para perceber porque é que as coisas, sem saber a lei, sem conhecer a lei, e eu não a sei de cor, porque a lei de Moisés são de 613 artigos. Moisés veio com as tábuas e chegou cá abaixo, o povo estava todo virado do avesso, ele partiu-as, e depois voltou lá acima e voltou a escrever. E aí a lei veio diferente, veio um bocado acrescentada para poder controlar o povo. Mas sem sabermos a lei, sem lermos a lei, sem saber a lei, porque é impossível decorá-la toda, digo eu, não sabemos o que é que fizemos de errado. Portanto, precisamos de ler para perceber o que é que fizemos de errado, para nos arrependermos de alguma coisa que tenhamos feito de errado. Portanto, precisa-se também de recurso financeiro, principalmente, não é? Para conseguir nos estabelecermos onde nos podemos safar disto que vem aí, com a estrutura ideal para conseguir contrariar os fatores dessa destruição que se avizinha. E depois o conhecimento perdido, do cultivo, da construção de armas, da construção de abrigos, de casas, irrigação, tudo e mais alguma coisa, sementes, um conhecimento que pode vir a salvar a nossa vida. A história verdadeira está oculta e o que temos de verdadeiro é o que está contado na Bíblia e por outras culturas alinhadas com a Bíblia, como a cultura do povo Cherokee. O povo Cherokee tem algumas lendas que nos dão um indício de que o grande fogo está para acontecer. Além disso, eles mesmos afirmam isso.
Esse grande fogo purificador não irá matar todas as pessoas, porém é importante, primeiro, se manter seguro, sem pecados. Portanto, isto aqui remete ao que vem na Bíblia, que diz que as pessoas têm que fazer o que é considerado nos judeus o Teshuvah. Teshuvah quer dizer retorno, ou seja, apercebermos do que está errado na nossa vida e arrependermos e não voltar a fazer. Não é simplesmente saber que fizemos mal e estarmos arrependidos, mas sim e voltar a fazer, mas sim arrependermos de verdade e saber que fizemos errado e não voltar à maneira que fazíamos. Para pessoas como eu, e a maior parte é o que está ao nosso alcance, eles dizem que isto é um fogo purificador. A Bíblia diz a mesma coisa. Não atingirá as pessoas que têm que acreditam no Criador e acreditam na salvação através do Messias de Jesus Cristo, que o nome em hebraico é Yahushua ou Yahusha. Portanto, é importante termos noção do que está errado e para beneficiarmos da fé em Deus. Manter a calma, ser objetivo, montar uma estratégia de ação a curto prazo e uma a longo prazo. A curto prazo será uma mochila com algumas coisas essenciais, inclusive comida para sobreviver durante 7 dias. Não precisa de ser uma comida então não convém que seja uma comida que seja de curto prazo, tem que ser uma comida com um prazo de validade, como uma fruta desidratada e há várias coisas que se podem comprar que duram bastante tempo. Essa mochila pode ser indo enche, tem essa mochila preparada e à medida que as coisas vão passando ou vão chegando ao perto do prazo, podem-se tirar e substituir por outras e assim por diante. Umas barras, umas coisas assim, porque a impressão dura 7 dias, aproximadamente, e convém que as pessoas, não se podendo mexer do sítio onde estão, possam comer e sobreviver e proteger a sua família e tendo o estômago, pelo menos, aconchegado. E uma estratégia a longo prazo para depois da inversão. Observar os sinais e, com o conhecimento em mãos, conseguir ver todas as informações escondidas nas notícias. Porque este conteúdo que eu trago aqui, se ele for aceite, vocês quando olharem para a televisão e quando olharem para as coisas que vos põem à frente, vocês conseguem ver as coisas de outra maneira e antecipar o que realmente está a acontecer e precaverem-se. Portanto, isto é a minha visão. Eu, como vos digo, nem tudo é escondido, muitas coisas são expostas à frente. Se vocês conseguissem ver as coisas como elas realmente são, provavelmente não levavam a vida que levam, não se deixavam iludir pelas coisas que vos desviam do caminho e provavelmente tínhamos uma sociedade completamente diferente. Uma sociedade construída realmente em valores, em coisas importantes, com uma estrutura completamente diferente, com um conhecimento real, e daríamos mais valor às coisas que são mais importantes. Por agora é só. Um abraço a todos. Muito obrigado.